Olá! Bom, esse então é o penúltimo vídeo da nossa série O Livro da Filosofia. Então nós iremos falar agora do mundo moderno, que vai de 1900 a 1950. O mundo moderno vai focar tudo o que aconteceu depois das revoluções, depois das guerras, e focará principalmente na área científica, nos avanços tecnológicos e também sobre, novamente, o cunho religioso, uma vez que está confrontando as nossas crenças com a teoria da ciência. Então, muitos pensadores aqui, provavelmente você já ouviu falar, e para quem está fazendo a leitura, é bem comum encontrar nomes conhecidos, como o primeiro, que eu vou citar, é o Friedrich Nietzsche. A teoria do Nietzsche é que o homem é algo a ser superado, e, como a maioria das pessoas sabem, sua teoria se baseia principalmente na teoria de que Deus está morto. Então, Nietzsche, digamos que era um ateu convicto e explicava motivos racionais para que justificasse esse seu ateísmo. Então, o cristianismo diz que tudo neste mundo é menos importante do que o que está no mundo após a morte. Então, ele diz que devemos nos afastar do que parece importante nesta vida e tentar transcendê-la. Mas, ao fazer isso, nós nos afastamos da própria vida. A ideia de homem do cristianismo nos enfraquece. E, além do mais, Deus está morto. Então, Nietzsche diz que devemos superar essa ideia limitadora. Então, essa parte do pensador vai mostrar um pouquinho do resumo da sua principal obra e da sua origem, né? O que aconteceu antes e durante a sua obra literária. Ele vai falar sobre o grande romance que foi Assim Falou Zaratustra. Uma coisa super interessante que eu acabei descobrindo foi que os textos do Nietzsche foram distorcidos e utilizados durante o nazismo pelo Hitler. Então, assim, o Friedrich Nietzsche ele tinha uma irmã que era a Elizabeth e ela era uma antissemita. Então, ela utilizou do que o Nietzsche tinha escrito para distorcer as suas ideias e dar um significado ao que o Hitler faria com os judeus. Eu achei super impressionante isso, eu nunca tinha ouvido falar em nenhum lugar sobre isso. Mas é bom frisar que o Nietzsche, embora ele tenha essa ideia de ateísmo, ele não era um antissemita, ele repudiava toda essa linha antissemita. Então ele não estava de acordo com o nazismo, não estaria de acordo. Então, gente, muitos desses pensadores, eu não vou estar sabendo falar o nome para vocês porque a origem é de várias partes do mundo, mas eu vou deixar na tela enquanto eu estiver falando como se escreve corretamente esses autores. Então temos primeiro o Ahad Ram, e ele dizia que os homens com autoconfiança veem e vencem. Ou seja, eles veem de enxergar, veem de chegar a algum lugar e vencem. Porque ele dizia que a partir do momento que você acredita naquilo que você supostamente tem como potencial, mesmo que você não tenha, você se sobressai sobre os outros, que são mais inseguros. Então ele vai dizer aqui que, embora veneremos a sabedoria, a autoconfiança importa mais. Então eu achei espetacular essa passagem, porque é o que eu realmente venho observando na vida e principalmente na faculdade, quando a gente encontra diferentes tipos de alunos. Lembrando que eu estou falando para vocês apenas os pensadores que mais se destacaram, né, os que eu achei mais interessante em relação ao que eles pregavam em relação ao que eu penso. Então, o John Dewey, que está aparecendo na tela, ele diz que somente pensamos quando confrontados com um problema. E ele vai dizer que os problemas filosóficos não são questões abstratas divorciadas da vida das pessoas, né? Que às vezes a gente acha a filosofia uma matéria chata, mas ela é extremamente importante para despertar o senso de reflexão das nossas vidas, né? Ou da gente buscar o motivo, o porquê das coisas. Ocorre porque são seres vivos buscando sentido no mundo, lutando para decidir como agir nele da melhor maneira. A filosofia começa a partir das esperanças, das aspirações humanas cotidianas e dos problemas que surgem no curso da vida. Algo muito interessante é que ele diz que diante das incertezas, os seres humanos têm duas opções. A primeira é recorrer a um ser divino, né, que nós chamamos de Deus, e outra é tentar adquirir controle sobre o ambiente que vive. Como praticamente em 100% dos casos isso é impossível, normalmente as religiões vêm como um suporte, justamente para que as pessoas saibam ter uma vida mais
leve, né? Sem tantas incertezas, com o peso da dúvida, com o peso de o que estamos fazendo aqui. Em seguida vem o William do Bowles, né? Novamente está aparecendo na tela o nome correto, e ele vai dizer para acreditar na vida. Então vamos de novo aquele fluxograma de sempre. Primeiro, aspiramos a uma vida mais ampla e mais plena. Segundo, para alcançar isso, precisamos acreditar na possibilidade do progresso. Se perdermos essa crença, sofremos uma espécie de morte, a existência sem desenvolvimento. Por isso, devemos acreditar na vida. Ele diz que nós estamos aqui para aprender algo que não nos alcança saber o que é, mas que a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Então, o William, ele era um forte lutador sobre os direitos raciais. E o Martin Luther King utilizou vários textos dele na igualdade social dos Estados Unidos. Então, tá aí a sua importância. Poderia dizer que praticamente todos os pensadores que estiveram nessa parte, né, do mundo moderno me chamaram bastante atenção e despertaram teorias e ideias novas em mim. Em seguida temos justamente um desses grandes pensadores, que foi o Bertrand Russell, que a gente conhece na matemática, né? E a sua abordagem era a filosofia analítica. Então ele pregava que o caminho para a felicidade está na redução organizada da carga horária de trabalho. Então, em resumo, ele diria que, por exemplo, atualmente o sistema de trabalho das pessoas, do proletariado, é de 8 horas diárias, e o objetivo dele seria de reduzir para 4 horas diárias, só que a gente já está tão fadado a saber que tem que trabalhar durante todo o dia e reservar uma pequena parte para o lazer, que ele diz que muitas pessoas nessas outras 4 horas de trabalho, se houvesse a redução, não saberiam o que fazer. Então ele diz que a sociedade está com uma observação errada, que as pessoas deveriam investir tanto no trabalho quanto no lazer, tanto na educação, tanto no sentido cultural da coisa, aprender a valorizar o tempo livre como uma forma de felicidade. Em seguida temos o José Ortega y Gasset, que diz que a vida é uma série de colisões com o futuro. Muito interessante essa teoria. Nós vivemos numa circunstância atual, mas que nós podemos modificar a realidade em que desejamos viver. Porém, a vida sempre aparece com obstáculos. Então, o futuro se baseia justamente em você saber que existem obstáculos e como ultrapassá-los. Como você sair da mesmice observando projeções daquilo que você quer para sua vida. O Hans Georg diz que a história não nos pertence, nós pertencemos a ela. Então ele era da área da hermenêutica, e o que significa isso? É o estudo de como os seres humanos interpretam o mundo em que vivem. Na forma de como a gente interpreta as coisas, né? Como o próprio significado diz. Mas que a gente só pode avaliar uma situação de acordo com o contexto que a gente se encontra. E muitas vezes a gente acha que tudo gira em torno de nós, né? Tudo gira em torno da época em que vivemos. Mas na verdade é a gente que se encontra dentro de uma época. Só que a grande época, né? Que é a soma de tudo que já foi vivido, é a grande coisa, né? Nós estamos encaixados nela, nós não é ela que está encaixada em nós. Então ele vai dizer um exemplo aqui, que por exemplo, ao ele ler Platão, ele não apenas está lendo Platão, mas ele também é lido por Platão, porque tudo é uma troca de informações. A gente vê o passado, a gente está no presente e a gente projeta o futuro. Então são relações de iguais troca. Acredito que essa parte do livro da filosofia seja a maiorzinha que eu tenha lido até agora, porque ela teve, acredito que umas 70 páginas, então as outras foram um pouco mais curtas, então assim, tem muitos pensadores para ser ditos, eu estou omitindo alguns, mas fica sempre a recomendação que vocês leiam, quando puderem, este livro. O Theodor Adorno, ele vai dizer que a inteligência é uma categoria moral, e que ao determinar o que é certo e o que é errado, a gente não pode utilizar apenas a inteligência, a gente também tem que utilizar a emoção. Então a inteligência vai ser a união dessas duas coisas que estará intimamente ligado à moral. Nada mais é do que pensar com sua própria cabeça, utilizando as suas emoções e também a razão. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele diz é que você seguir as grandes massas, você deixar de ter uma opinião própria, não apenas te deixa estúpido, nas palavras dele, mas também te impede de agir moralmente. Um exemplo típico que ele dá é o modo de assistir televisão. Ele vai dizer aqui que a televisão distorce o mundo e nos impregna de estereótipos e predisposições que passamos a assumir como nossos.
Eu concordo plenamente com esse autor. Deve ser por isso que há muitos anos eu não assisto mais TV. Então, televisão aberta, por exemplo, novelas, programas de TV, eu praticamente não assisto. Eu mesmo defino minha programação, vejo o que eu quero pela internet, mas eu não me deixo levar, por exemplo, com o que passa em programações globais ou afins. Fica aí uma coisa boa para vocês pensarem, né? Pra vocês serem mais críticos no momento que vocês estão assistindo uma coisa, no momento que alguém passa, por exemplo, uma informação no Facebook que vocês logo, nós, né, acreditamos naquilo e meio que crucificamos, às vezes sem saber realmente se aquela informação é verdadeira. Então é muito importante que a gente saiba julgar o que a gente está vendo. Então, em seguida temos o primeiro casal do livro da filosofia, que é o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir. A ideia do Jean-Paul Sartre, acho que está correto, é de que a nossa existência precede a nossa essência. Isso quer dizer que nós já viemos para o universo com ações predeterminadas. Então ele vai dar o exemplo de uma tesoura, digamos. Por exemplo, a tesoura, ela tem um propósito específico, né? Ela não vai chegar a ter uma essência porque ela é um objeto, mas nós chegamos a ter uma essência. Vai ter essa junção da existência, aquilo que nos já é imposto quando chegamos na Terra, e a essência, que é aquilo que vamos construindo ao longo da vida. O Jean-Paul Sartre é francês, e eu acredito que foi ele que criou a biografia. Ele era muito estudioso, tanto na área de filosofia quanto na área de ficção, do romance, de literatura. E ele escreveu biografias do Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, para quem não sabe quem é, foi o autor que escreveu Madame Bovary. A sua companheira, tanto emocionalmente quanto nos estudos, nos trabalhos, é a Simone de Beauvoir, que era a primeira filósofa feminista, de fato, que criou essa abordagem na filosofia. E ela vai dizer o seguinte: o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. Ela vai querer desmistificar essa ideia de que os homens governam o mundo e que as mulheres têm que ser submetidas a eles, e quer colocar um potencial mais, um caráter mais autônomo e decisivo no comportamento feminino. Então é bem interessante e teve altas influências em teorias posteriores relacionadas ao feminismo. Talvez essa parte que eu vou falar para vocês agora seja a mais difícil, ao meu ver, digamos, de conseguir fixar essa ideia, que é do Isaiah Berlin. Novamente o nome vai estar embaixo para vocês verem, que diz que o sentido fundamental da liberdade é a liberdade dos grilhões, que existe duas liberdades, a liberdade positiva e a liberdade negativa. A liberdade positiva é que somos livres para controlar nosso próprio destino. A liberdade negativa é porque estamos livres de obstáculos ou de dominação externa, ou seja, estamos livres para caminhar onde quer que nós queiramos ir. A liberdade positiva vai gerar conflitos, porque às vezes nós escolhemos algum objetivo em detrimento de outro. Quando a nossa liberdade positiva leva a uma diminuição da liberdade negativa, chama-se isso de opressão. O sentimento fundamental da liberdade é a liberdade dos grilhões. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E desculpa se o vídeo ficou um pouco corrido e desconexo, mas é porque são muitos pensadores para falar. Então, sempre eu recomendo que vocês leiam o livro da filosofia, porque é uma experiência única. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, e no mês que vem a gente se encontra com o último volume do livro da filosofia. Até mais!